Se já estava complicado traçar um rumo para o mercado do milho, prepare-se, pois a coisa vai complicar mais ainda com o passar dos meses. Além da indefinição de clima e do tamanho da produção aqui no Brasil, o USDA, Departamento de Agricultura dos Estados Unidos, conseguiu promover um estrago hoje no mercado internacional, apresentando números distantes do que previam os traders. E como de praxe, os preços desabaram na Bolsa de Chicago. E com força. Numa tacada só, o milho perdeu 4,68% do seu valor, chacoalhando um mercado que vinha a passo de tartaruga há tempos. Portanto, vamos às novidades. Todos os anos, no último dia útil de março, o USDA apresenta as primeiras projeções oficiais de plantio para a nova safra dos Estados Unidos e, de quebra, ainda revelam um inventário de estoques, fechando 6 meses de safra. E o que se viu hoje foi bastante negativo. Segundo o órgão, o país ainda tinha 218 milhões e 600 mil toneladas de milho nos armazéns em 1º de março. Volume que, como pode ver pelo gráfico, representa 3,2% menos que um ano atrás. E não teria peso algum para gerar tamanho mau humor, não fosse por um detalhe. Está vendo esse destaque quase que no meio do gráfico? Pois é, esta era a previsão média de mercado para hoje, 211 milhões e 700 mil toneladas. Ou seja, apesar de menor do que um ano atrás, o USDA confirmou que os estoques de milho dos Estados Unidos estão quase 7 milhões de toneladas acima do esperado. Informação que ajudou a transformar uma sexta-feira 29 numa sexta-feira 13. Aí você pode perguntar, mas o que são 7 milhões de toneladas de milho para os americanos? É muito? Bom, Tânia Tosi, analista-chefe e estrategista da equipe de grãos da Rural Business, responsável por produzir diariamente essa análise, explica que, na verdade, não. Essa montanha de milho pode desaparecer em apenas uma semana, corroída pelo gigantesco consumo interno e pelas exportações. Mas a analista chama a atenção para outros destaques que precisam ser observados. A previsão é de queda de mais de 14% para os estoques de milho dos Estados Unidos nesta safra, ou seja, até o final de agosto. E isso representa 4 vezes mais do que indicam as reservas do país hoje. Isso quer dizer que a demanda terá que crescer muito para que essa projeção se confirme, evitando colocar ainda mais pressão negativa sobre os preços. E não é tudo, não. O mercado aguardava que o USDA confirmasse aumento no plantio para os Estados Unidos, mas nem tanto. O primeiro relatório para a nova safra 2019-20 apontou para o cultivo de 37 milhões e 600 mil hectares, 4,14% mais que em 2018. Confirmando uma das maiores áreas em 6 anos. Segundo apurou a equipe de grãos da Rural Business, desde 2013, os americanos só cultivaram mais milho que o projetado para este ano em 2016, quando a área ultrapassou a casa de 38 milhões de hectares. E dá só uma olhada neste gráfico. Ele nos mostra a mínima, a média e a máxima esperadas para esta sexta-feira. Perceba que o volume anunciado de 37 milhões e 600 mil hectares ultrapassou tudo o que era previsto, inclusive a máxima, estimada em 37 milhões e 300 mil hectares. E aí vem uma junção cruel para os preços. Estoques maiores e produção com chance de também ficar muito acima das expectativas, deixando claro que para colocar Chicago novamente no azul, muitas novidades terão que vir pela frente. É claro que esses números são apenas preliminares, mas é bom, especialmente você, produtor, ficar bem esperto, pois saber que o maior país exportador de milho do planeta, concorrente direto aqui do Brasil, pode ter excedente histórico de produção e preços no chão, não é nada interessante. Portanto, fique alerta. Eu sou Carmen Sestari e o conteúdo dessa análise foi escrito por Tânia Tosi, analista-chefe e estrategista da Rural Business, com apoio de toda a equipe de grãos. Você vê agora o indicador Milho Brasil. Rural Business, o amanhã do agronegócio, hoje.